uma boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. E eu quero começar perguntando para o senhor o seguinte, como é que está a sua situação jurídica atualmente? Lembrando, só para quem está nos acompanhando, né, o senhor foi condenado a 8 anos de prisão em abril desse ano pelo STF, recebeu a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro, depois o ministro Alexandre de Moraes chegou a aplicar multa de mais 400 mil reais, chegou a bloquear bens, contas do senhor. Queria que o senhor explicasse como é que está o cenário jurídico hoje. Bem, primeiro, para ser muito pragmático, não existe cenário jurídico. Qualquer um que fale o contrário, ele está completamente equivocado. O Brasil ele já perdeu a segurança jurídica há muito tempo. Desde 2019, essa segurança ela já se esvaiu, já se dissolveu, não existe mais, né? Corrigindo, a multa não é mais de 400 mil, já chegou a mais de 2 milhões, uma multa que não existe, um processo que também não existe. Então, tudo que acontece dentro desse cenário que envolve cortes superiores no Brasil já dissolveu qualquer tipo de eficiência jurídica, na verdade. Agora a pergunta de Ana Paula Henkel, estamos ao vivo conversando com o deputado Daniel Silveira. Muito boa noite, deputado. Bom, acredito que o senhor tenha acompanhado a diplomação, a cerimônia de diplomação, né, do Lula, o discurso do Lula e do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes que vem há muito tempo implementando quase não, uma perseguição pessoal ao senhor e desrespeitando a nossa Constituição. Eu queria as impressões do senhor em 2 frases do Alexandre de Moraes hoje em seu discurso. A primeira foi: discurso de ódio proferido por grupos organizados que já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados. Ele falando das tais milícias digitais e das redes sociais. E depois ele disse: o TSE abriu suas portas, ampliou todos os mecanismos de confiabilidade e possibilitou amplo acesso a todas as etapas do calendário eleitoral. Queria que o senhor comentasse essa perseguição e essa frase dele dizendo que o TSE abriu as portas para ampliar a confiabilidade do sistema. Bom, o Alexandre ele é um caso a ser estudado, né? Eu já disse isso várias vezes, eu acho que eu vou reverberar a exaustão. Ele abrange todos os qualificativos que são depreciativos a qualquer pessoa, acho que são inerentes a ele. Primeiro, a inépcia jurídica dele, né? Você vê que ele lendo o próprio discurso, né, que foi montado por seus assessores, ele não fazia a mínima ideia do que estava escrito ali, e assim continua a sua leitura falando sobre o discurso de ódio que vem a ser o discurso de ódio. Há pouco tempo o Gilmar Mendes e o próprio Fachin, eles mencionaram em alguns julgamentos, e o Alexandre de Moraes conhece bem essa teoria da democracia militante, né, que é, salvo engano, um alemão, Karl Loewenstein, é o nome desse alemão que cria que, em excepcionais casos, a democracia, as instituições devem, então, agir para poder se autopreservar e aplicar medidas que sejam até duras, e depois eles consolidam isso com uma jurisprudência de exceção. Olha, foi aplicado porque é jurisprudência de exceção, mas aqui nós não usamos o direito comparado para aplicar. Nós podemos usar o direito comparado para estudar algum caso para que o legislador decida se deve aplicar ou não a conveniência e vontade de soberania popular. Então isso é democracia, uma vez que parte do povo. Então ele aplica essa teoria na prática da democracia militante, que vem de instituições com níveis exagerados de força estatal para poder suprimir o direito do cidadão. Isso está muito claro, qualquer jurista sério que estude isso vai entender perfeitamente o que eu estou falando. E vi até há pouco tempo um advogado, e vou responder a tua pergunta, um advogado dizendo que as medidas dele são acertadas, né? E quando nós vemos que um advogado, e eu falo isso seguramente porque essa também é a minha área, e eu falo isso sempre porque acabo estudando dentro desse sentido. Quando ele diz que as decisões do ministro Alexandre são acertadas, né, você acaba reduzindo, e a mídia dá esse valor a esse tipo de fala, você reduz os juristas do Brasil, que tem vários de excelência, ao nível de um universo de 30, que essas pessoas acabam tendo a proeminência na mídia, e essa narrativa vence. Então os juristas estão reduzidos de fato em 11, não 11, a gente não vai colocar aqui todos da Suprema Corte, não vamos colocar na mesma vala comum, mas hoje só temos um, de fato, que está fazendo o trabalho de um magistrado positivista, que é o Nunes Marques, que está fazendo ali em 100%. O restante tem deixado bastante a desejar. Então essa perseguição ad hominem do Alexandre de Moraes é justamente para tentar
usar a tática da dissolução, né, que é utilizada também pela própria Alemanha comunista. Estamos ao vivo conversando com o deputado Daniel Silveira. Pergunta agora de Guilherme Fiuza. Deputado, uma primeira pergunta, boa noite. O senhor viu uma frase do ministro Benedito Gonçalves ao pé do ouvido do ministro Alexandre de Moraes, missão dada é missão cumprida? O senhor chegou a ver essa fala? Sim, assisti. Recebi, inclusive, de pessoas importantes, na verdade. Pois é, deputado. Então, a minha pergunta é a seguinte. A população que consegue se fazer ver, né, nas ruas, porque vai às ruas, não desiste, não recua, ela entende isso tudo como uma manobra, evidentemente. E assim como a imprensa fora do país. Essa imprensa aqui finge que não aconteceu nada, que está tudo normal. Essa população, ela está de forma persistente dizendo que vai lutar pelos seus direitos. Mas as instituições, boa parte delas, abandonou, incluindo o Congresso Nacional, né, do qual o senhor ainda faz parte e é uma das exceções, incluindo o Congresso Nacional. Essas instituições abandonaram a população, né, a representação democrática. Essa população quer saber se essas manobras, se esse desvio sobre o qual as autoridades que conduzem o processo eleitoral, a mais alta corte judiciária, não prestam contas, a população quer saber se isso vai ser corrigido, se ainda sobra alguma instituição no Brasil e servidores dessas instituições capazes de cumprir a lei, ou se a população vai ser abandonada e vai ter que lutar com as suas próprias mãos e com seu próprio sangue pela volta da legalidade e contra a perda da sua liberdade. Bom, Fiuza, prazer, parabéns aí pelo trabalho. Ana também, que eu não preciso aqui explicar o que eu sinto pelo trabalho de vocês. Olha, Fiuza, o que acontece no Brasil parece que nós falamos para as pessoas explicando que como é absurdo a grama é verde, porque toda a legalidade ela já foi suprimida. O Congresso Nacional, eu falo seguramente, são deputados que têm literalmente, sua maioria, medo literal. Vieram falar comigo. Né? Por várias vezes eu tento discursar, mas o que é um discurso meu na tribuna para poder elevar o moral da sociedade, das pessoas que estão nas ruas, ou então falar sobre as legalidades que devem ser respeitadas e as ilegalidades que vêm sendo cometidas. Eu não sou ninguém, não sou nada sozinho. Temos alguns ali também que são muito atuantes, mas a questão é que quando você tem que atuar de fato, e aí que é a resposta que parece que as pessoas estão abandonadas, e te respondo claramente, literalmente estão pela maioria do parlamento, que tem medo de agir. Quando nós temos, por exemplo, Marcelo Van Hatten com a CPI que ele pede, e conseguiu até mais do que o número necessário de assinatura, enquanto as pessoas literalmente ignoraram esse fator, que deveria imediatamente ser pautado, sobrestar outras matérias que estão tramitando no plenário do Congresso, que é muito importante, e não adianta vir com a desculpinha de que vai entrar o recesso, ano que vem pautamos. Ora, a liberdade ela precisa de um tempo para você defender a democracia, né? A democracia, eu falo várias vezes, a própria semântica da palavra democracia, autoridade do povo, né? Demo, povocracia, autoridade. Então não há o que se falar em democracia vinda do Estado. O Estado ele simplesmente respeita a democracia, que é a vontade do povo. As pessoas não estão literalmente abandonadas porque existem algumas pessoas que representam que querem lutar. Portanto, elas ainda têm, como eu, também cidadão, ainda mantenho a minha esperança de que esse curso será revertido dentro da legalidade e novas eleições devem ser, sim, né, levadas em consideração e postas na prática para o povo poder escolher de fato os seus eleitores. Parece que quando nós falamos isso, parece que é o santo graal da política no Brasil. Você não pode mencionar nem sobre urna, nem sobre sistema eleitoral, embora existam leis que preconizem sobre esse sentido. Quando disseram sobre novas eleições, está no Código Eleitoral, a Lei 4737, está na Lei Eleitoral, a 9504, está na própria Constituição também da República, no artigo 14, parágrafo 10, e vários outros dispositivos, mecanismos jurídicos, em que o TSE, dentro da sua atuação, vem suprimindo através de resoluções que não têm força maior do que a lei que foi positivada pelo parlamento. Então nós temos N questões, a tua pergunta é muito profunda, mas na minha visão, hoje, inclusive eu como povo falo, nós vamos ter que derramar um pouco de suor e talvez até sangue para poder defender a liberdade e não perdê-la completamente, porque o que acontece nesse curso é quase irreversível se permitir que eles avancem mais. Essa é a minha leitura do fato, assim, de forma muito rasa. Agora a pergunta é de Augusto Nunes.
Deputado Daniel Silveira, um prazer revê-lo sempre. Tá? Eu queria saber o seguinte: eu tenho dito aqui no programa que o poder do Supremo Tribunal Federal, da instituição, é moral. É moral. Não aconteceria nada se alguém deixasse de cumprir ordens ilegais. O que é que falta, o que é que está faltando para que apareça, digamos, um delegado de Polícia Federal dizendo justificadamente ao ministro, mandando dizer ao ministro Alexandre de Moraes que essa ordem não vou cumprir porque a ordem é ilegal. O que está faltando? Olha, falta homens que tenham coragem e honra. Na verdade, é claro, é força de lei, letra de lei 8.112, para ser específico, artigo 116, inciso 4º, está lá. Quando a ordem é emanadamente, conhecidamente ilegal, ela não deve ser cumprida. Isso é letra de lei. Mas foi um magistrado que enviou essa ordem. O sentimento que ele tem, ou a visão que ele tem, diferente do que a lei determina, não diz nada, né? Por exemplo, vamos pegar o meu caso. O meu caso foi que abriu uma porteira sem precedentes e mais de uma centena de deputados vieram com medos e relataram a mim várias ameaças vindas de vários líderes partidários. O próprio presidente da casa, Arthur Lira, também acabou pressionando muito eles. Isso, evidentemente, eu vou documentar no momento certo e deixar de forma pública para que as pessoas entendam a história que ainda não foi contada, porque foi muito fácil me atacar e abrir esse precedente e as pessoas ignorarem o fator e agora estarem se posicionando contrárias, mas sendo vítimas. Aí fica muito fácil. Enquanto não me atinge, tudo bem, mas quando sou vítima eu vou reagir. Isso aí é muito oportunismo e muito sensacionalismo, inclusive de pessoas que falavam que eram amigas e combativas. Vem até mim e dizem hoje, Augusto, poxa, eu não sei o que dizer, eu não sei nem se eu vou subir a tribuna. Eu falei, olha, na hora que você subir a tribuna e alguém pedir a sua prisão, você pode literalmente pedir para sair desse país ou do planeta, porque já acabou tudo. Os deputados recém-eleitos, muitos vieram até mim, dizendo que agora ficarão quietos. Eu falei, olha, essa é a hora que não dá para ficar quieto. Daniel, vou falar demais e vou ser preso. É um preço a se pagar? Pode até ser, mas a prisão vai ser legal? Não. Então, por que aceitar? Eu acho, então, Augusto, que falta coragem e honra em alguns delegados, quando o delegado veio aqui no dia 16 de fevereiro, à meia-noite, para conduzir para a sede da Polícia Federal, eu perguntei a ele, primeiro, onde ele tinha se formado em Direito e se ele não conhecia a própria lei do funcionalismo público, que é a Lei 8.112, mas ainda assim ele disse que era a vontade do ministro. Eu ri, sorri, entrei na viatura e fui lá para a minha masmorra, durante quase um ano, com uma prisão ilegal. Então faltam sim homens de honra. Estamos conversando ao vivo com o deputado Daniel Silveira. Agora mais uma pergunta. Diga lá, Ana. Deputado, vou trazer agora uma aspas do ex-presidiário hoje, no discurso dele de diplomação da impunidade, que é o que eu tenho chamado. Ele disse que trabalhará para um sistema eficiente de freios e contrapesos que iniba qualquer aventura eleitoral ou autoritária. E aí eu caio na pergunta, eu caio no que o senhor disse agora sobre o novo Congresso. Um sistema, ele diz que vai trazer um sistema eficiente de freios e contrapesos, mas já foi provado que o nosso sistema de freios e contrapesos não funcionou. E claro que o grande inimigo que nós chamamos aqui no programa de traidor da nação hoje é Alexandre de Moraes, por tantas inconstitucionalidades, mas o senhor não concorda que esse monstrengo jurídico ele só existe porque o senhor Rodrigo Pacheco não acionou exatamente esse sistema de freios e contrapesos, que é um sistema que está na Constituição? Sim, assim, na verdade é engraçado ver um semi-analfabeto, que foi ali descondenado por um amigo militante do MST por conta de um erro que em um processo sério, em um país sério, jamais, pela relevância do tema, seria motivo suficiente para a nulidade dada a matéria e o tamanho dessa operação, a Lava Jato com mais de 3.500 envolvidos. Dentro desse sentido, jamais seria descondenado. E ele, semi-analfabeto, falar sobre o sistema de freios e contrapeso, se ele sequer sabe quem é Montesquieu, ou leu, por exemplo, o Espírito das Leis, que ali declara claramente como funcionaria essa harmonia e independência. Mas ele falando isso,
Está claro que o sistema de freios e contrapesos que ele quer propor é justamente um autoritário de um poder com auxílio do outro poder. Seria o executivo com o poder judiciário, fazendo justamente esse contrabalanço para autorizar qualquer manobra autoritária dessa pessoa, que, na minha opinião, jamais poderia ter concorrido, que é o Lula, mas eu não estou falando muito para que vocês não tenham o canal derrubado, porque sempre que eu apareço, alguma sanção aparece também contra as pessoas que me dão espaço, mas ele claramente está dizendo que quer regulamentar e quer perseguir opositores políticos. Né? O Alexandre de Moraes e a Suprema Corte em si, ela tem agido muito com um protocolo parecido com o Partido Comunista Tchecoslovaco. Né? Se você olhar a história, como ela ensina, como eles eram autoritários, diferente até do próprio Ministério NKVD, ou então da própria Stasi, eles ainda agiam dentro de uma lei vigente, que era uma lei completamente injusta, mas não. Na Tchecoslováquia, não. Eles perseguiam qualquer um por qualquer motivo, até mesmo pela ideia. E o Alexandre vem fazendo isso junto com a Suprema Corte, mas dentro desse sentido, o sistema de freios e contrapesos é legal. Ele funcionaria se aplicado. Mas o Rodrigo Pacheco, ele ignora o próprio regimento interno do STF, e é aí que eu não consigo entender a inércia de vários senadores, porque uma vez que aquele pedido de impeachment tiver que ele tiver de fato, o caso em concreto for factível juridicamente, ele não pode mais ficar arquivado, uma vez que ele tem relevância para a sociedade. Então tem que ser debatido em plenário, mas ele ignora mesmo assim, e é uma coisa que eu não consigo compreender. Sinceramente, eu falo com vários senadores, falo com muitos senadores, inclusive, e eles dizem que, olha, eu não sei o que fazer. Como assim você não sabe o que fazer? Tem que colocar um presidente ali, ou tem que pelo menos todo dia em tribuna falar, mas eu tenho um processo lá que provavelmente eles vão colocar para frente, e eles ameaçam de verdade, eles fazem essas ameaças em gabinete de senadores, aqui eu posso falar seguramente para vocês, sem medo algum, eles são ameaçados diuturnamente. Ou nós renovamos de vez o processo eleitoral e também a reforma do judiciário, ou não há o que fazer. Essa é a minha visão. Deputado, o senhor está falando da situação do Senado, o senhor aceitou o convite para trabalhar no gabinete do senador eleito Magno Malta. Por acaso o senhor já participou, houve alguma conversa para deliberar ou definir pauta prioritária a partir de 2023? Já conversamos algumas vezes. O Magno Malta, além de ser uma pessoa que foi uma grande referência política para mim, por várias vezes, e continua sendo, eu tenho três. Né? Eu tinha o Bolsonaro, que eu voto desde 2006, e também o saudoso doutor Enéas. São pessoas que sempre me inspiraram muito na política. O Magno me chamou para compor a equipe, eu não sei ainda qual é o cargo correto, mas eu acho que na parte do jurídico dele, eu acho que eu posso ajudar bastante. Né? Eu conheço o outro lado também do parlamento, interessante conhecer a parte operacional, que muitas vezes nós passamos ali e eles passam incólumes, então eu acho que vai ser interessante para poder aprender mais um pouco. Então, essas conversas nós falamos sobre a pauta, sobre impeachment mesmo de ministro, a não revisão da Lei 1079, que corre na surdina ali no Senado, inclusive o Lewandowski presidindo a comissão para que torne impossível impeachar ministro do STF, o que é um absurdo. Para isso o Pacheco ele abre espaço para que possa blindar os amiguinhos, para que ele não tenha nenhum tipo de processo, ou que seus processos em seu escritório de advocacia possam se sagrar vencedores. Então fica muito fácil jogar do jeito que atenda à conveniência de cada um. Eu acho que o parlamento, quando ele se tornar uma casa séria, que, desculpem, não é um local sério e não é composto por pessoas sérias que querem o bem do povo, eles querem tão somente a autopreservação individual, eles querem muito a sua conveniência e suas particularidades bem atendidas. Hoje é o que é o parlamento. Diga lá, Fios, a sua pergunta para o deputado Daniel Silveira. Deputado Daniel Silveira, tanto em representação do Partido Liberal ao TSE, quanto em audiência pública no Senado, que durou quase 12 horas, uma série de irregularidades, indícios de irregularidades na eleição foi apontada e apresentada à autoridade eleitoral. Em relação ao partido, o TSE reagiu de forma intimidatória, né, com medidas de coação, e em relação à audiência no Senado, o TSE simplesmente não compareceu. Dentre esses indícios de irregularidade, que são muitos, né, e foram exaustivamente explicados, quem não está vendo é porque está com a cabeça no buraco do avestruz, e vai responder por isso um dia também, com certeza. Mas quem viu observou que, dentre os diversos problemas, as urnas de geração 2020
que tem uma possibilidade de auditagem maior do que as urnas pré-2020, as urnas pré-2020 dão um desvio padrão a favor do Lula, ou seja, com votos a menos em todo esse conjunto, de forma regular, para o presidente Bolsonaro, e as urnas 2020, pelas urnas 2020, o presidente Bolsonaro foi reeleito. Foi reeleito. As urnas que permitem a melhor auditagem mostram a reeleição do presidente Bolsonaro. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: como o presidente Bolsonaro se sente hoje em relação a isso? Olha, ele se sente roubado, Fiuza. Por quê? O pleito foi muito bem sucedido, né, dentro daquele parâmetro que o TSE esperava. Eles acharam que... Só que tem uma dificuldade para contenção, porque a capilaridade da internet ela é muito ampla, né? Várias pessoas têm acesso à informação. É muito mais fácil você mentir para um o tempo todo do que para todos durante todo o tempo. O que aconteceu é que muitas pessoas, na troca de ideia, indignação, isso faz a movimentação. Então, técnicos, inclusive, pessoas de dentro do próprio TSE, que denunciam, demonstram claramente que há indícios de fraude. Se há indícios de fraude, você tem uma investigação, porque é um indício que leva a uma investigação. Dentro desse parâmetro, nós temos aí mais de 50% das urnas sobre dubiedade, ou seja, mais de 50% do sistema eleitoral com indícios de fraude. Se existe isso, nós temos na Lei 4737, o Código Eleitoral, artigo 224, que diz claramente que quando mais de 50%, né, for violado, todo o pleito tem que ser refeito, de presidente a deputados. Isso é letra de lei muito expressa, na verdade, então não há o que subjetivar. Dentro disso, o pleito do PL era para nulidade. A impotência, né, que tanto eu quanto acho que você e qualquer um que assiste, como do presidente Jair Bolsonaro, em perceber a legalidade sendo desrespeitada, ou seja, a própria lei sendo desrespeitada, ele se sente, evidentemente, meio que impotente. Contudo, ele tem também o poder do próprio sistema de freios e contrapesos, e acredito que dentro desse silêncio, o presidente Bolsonaro, eu falo tranquilamente, ele não é somente aquelas poucas imagens que a mídia, né, vou falar que a mídia mainstream apresenta como se fosse uma pessoa turrona, o que não é. O presidente é extremamente educado quando você está ali almoçando, fechado ali em um ambiente, e é uma pessoa que tem um raciocínio extremamente rápido. Eu chego a dizer que dá vergonha. A própria conversa com ele é muito fluente, flui muito rapidamente, com vários fatores globais e até fatores históricos que ele consegue esmiuçar muito bem. Talvez ele não transmita ali no cercadinho, quando tem a mídia, porque não há tempo para isso, mas em um debate ele realmente é uma pessoa bem inteligente, e é característica dele. Eu não estou puxando o saco não, porque eu tive a oportunidade de conversar muitas vezes. Ele se sente impotente, mas eu acho que dentro desse silêncio existe alguma estratégia. Eu não gosto de dar falsa esperança a ninguém, mas eu posso dizer seguramente que dentro da lei, e falo, Daniel, o Ministério Público não diz isso. O Ministério Público teve espaço na mídia. O ministro da Suprema Corte, que tem espaço na mídia e é marxista-leninista, também não diz isso. Só ele é jurista. Qualquer jurista que diga o contrário não é, ou não estudou a doutrina. Então eu digo claramente e seguramente que dentro, tomei aqui, Fiuza, só mais 30 segundos para eu fechar, eu tomei um cuidado de solicitar a taquigrafia, as notas taquigráficas da Câmara de 1988, bem como os debates sobre o artigo 142, para que acabe a narrativa do artigo 142, inconstitucional, mas que faz parte da Constituição, para ver qual foi a corrente vencedora naquela época de debate. E sim, a corrente vencedora, e vou apresentar isso, inclusive, para que pessoas possam explorar em plenário, outros deputados, porque eu não estarei na próxima legislatura, que aquela corrente doutrinária vencida esmagadoramente foi de que sim, as Forças Armadas são um poder garantidor para a equalização dos poderes, caso um exagere em suas funções. Então não há o que discutir sobre a vontade do legislador naquela época, que era a vontade popular. O presidente se sente impotente, como todos nós, mas eu acredito que ele tem uma boa estratégia para isso. Antes de passar a pergunta de Augusto Nunes, quero só agradecer a nossa audiência. Mais de 114 mil pessoas nos acompanham agora ao vivo no Oeste Sem Filtro. Diga lá, Augusto. Deputado, eu sou muito curioso, eu tenho muita curiosidade sobre o comportamento de uma pessoa em que você acabou se especializando a contragosto, né? Que é o Alexandre de Moraes. Eu quero saber o seguinte, eu sempre te pergunto isso. Ele disse a várias pessoas, que me retransmitiram à disposição dele, que queria te esmagar, te asfixiar financeiramente. Ele continua aplicando aquelas multas de maluco ou não?
Eu acho que sim, porque eu nem olho mais o processo. As minhas contas estão bloqueadas, né, da minha família também, meus bens. Então, na verdade, nem o salário eu estou recebendo. Então, evidentemente, qualquer dinheiro que eu ganhe, seja por uma negociação de um veículo, ou seja por algum tipo de peça que eu ajude a montar, uma consultoria jurídica que eu posso fazer, é onde nós tiramos o nosso dinheiro. Porque nem o meu salário, a minha conta salário, eu não consigo acessar também, não tenho conseguido acessar. E estou nessa, apesar de já ter a extinção do processo, com o perdão da graça presidencial, que é dispositivo constitucional, e todas as vezes eu tento explicar para que as pessoas. Por que fica até chato eu explicar, mas as pessoas têm que ter em mente o que vai acontecer com os deputados, Augusto. Tem que sempre mostrar. No grupo de deputados eu falo, olha, eu avisei na censura que vocês seriam censurados e vocês não acreditaram. Isso há quase 2 anos. E hoje temos 11. E agora ele tira o bloqueio ali de alguns e fala, olha, mas você não pode dizer a palavra tal, 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 porque senão eu vou voltar a aplicar a censura em você. Embora vedado pelo artigo 220 da Constituição, vedado claramente, ele continua fazendo. Os deputados estão brigando no grupo, eu não vou aqui nominar, mas eles brigam. Isso é um absurdo, temos que fazer algo. Como assim temos que fazer algo? Tem que exigir do Arthur Lira que ele imediatamente paute a sustação desse tipo de inquérito. Quando envolve parlamentar, isso está no artigo 53. E certa vez eu mostrei para o Arthur, eu achei um absurdo, e fala aqui publicamente. Eu falei, olha, o artigo 53 diz isso. Ele falou, não, esse artigo eu acho que está errado. Eu acho que esse artigo aí está errado, não é assim que ele... Eu apresentei o artigo. Eu falei, Arthur, olha, você é advogado. Pelo amor de Deus, se eu tiver que lecionar aqui sobre direito constitucional para que você compreenda, eu acho que fica um pouquinho cansativo o exercício e exaustivo. Mas, enfim, são coisas assim que acontecem nos bastidores que eu quero, inclusive, relatar brevemente para que as pessoas saibam a história que não foi contada. Perfeito. Agora, 19h13, nós conversamos ao vivo com o deputado Daniel Silveira. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Oeste Sem Filtro e dizer que o microfone do nosso programa está sempre aberto para o senhor. Muito obrigado.